Você sabe o que é um estudo transversal? Não se preocupe, eu vou te dizer. Ele é aquele tipo de pesquisa que estuda um grupo de pessoas em um determinado momento específico. E no episódio de hoje a gente vai tratar justamente sobre isso. O que acontece quando o sono e o peso se encontram. Mas institutos muito utilizados em agricultura da saúde, você já observa algo em um determinado momento, como se estivesse tirando uma foto da população. No caso de hoje, o estudo tentou relacionar o índice de massa corporal com o sono, ou seja, como dormir pouco ou dormir mal afeta o sobrepeso. Diferentemente dos estudos longitudinais que acompanham as pessoas por um tempo, os estudos transversais, eles olham tudo de uma vez só. Isso permite descobrir associações entre hábitos, sintomas e condições de saúde. Então, se você quer saber o que a ciência diz sobre peso e sobre sono, fica com a gente, porque o papo de hoje vai ser cama e balança, literalmente. O artigo se chama A Associação entre a Quantidade e a Qualidade de Sono e o IMC em Adolescentes Universitários, publicado na revista Cuidarte em 2023. Eles pesquisaram entre adolescentes de 18 e 19 anos para tentar entender o quanto e o como o sono interfere na sua massa corporal. Eles queriam responder uma pergunta simples, mas poderosa. Será que dormir mal ou pouco pode influenciar o sono? Para responder essa pergunta, a gente tem o estudo transversal, que ele analisou um grupo de pessoas por um determinado período de tempo, sendo como se fosse um print da realidade. A qualidade de sono dos participantes foi avaliada pelo Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é um questionário que ele vai medir o tempo de sono dessas pessoas, a qualidade desses sonos, despertares à noite, se teve insônia. E a quantidade de sono ela foi classificada entre quem dormia mais de 6 horas e quem dormia 6 horas ou menos. E ele foi calculado pela fórmula padrão dele, que é o peso dividido por altura ao quadrado, e depois comparada com as variáveis de sono. E tudo foi ajustado por sexo, idade e ocupação. E olha só, quase metade desses estudantes, 44%, para ser mais específico, dormia 6 horas ou menos por noite. E 50% alegavam alguma má qualidade de sono, alguma coisa que não dormia muito bem. Além disso tudo, quase 46%, 45,5% dos estudantes estavam acima do peso, ou seja, com o índice alto. Ou seja, o que a gente pode tirar de tudo isso? A qualidade do sono não vai ter uma interferência tão direta, sabe? Tão forte com o IMC, com a relação com o IMC. E sim a quantidade de sono, certo? Ou seja, quanto menos dormia, maior o IMC. Mais ou menos essa relação que a pesquisa faz pra gente. E assim, o Bloomberg, que dormia 6 horas ou menos, tinha 1,8 vezes mais chance de ter IMC mais alto, certo? Estatisticamente significativo, para uma relação que traz grandes números. Ou seja, coloquialmente, dormir pouco vai engordar. Um desses fatores é hormonal, né? Porque a gente sabe que dormir pouco aumenta a grelina, que dá fome. E diminui a leptina, que é um hormônio que dá a saciedade. E outro ponto é a questão do comportamento. Então, a gente sabe que quem dorme mal tende a se sentir mais cansado, não tem disposição para praticar exercícios físicos. E é uma questão do ambiente também. Os estudantes de saúde vivem um ciclo de aulas muito cansativas, acabam muito tarde, não tem aquela questão do ciclo do sono. Então, tudo isso interfere. É muito exaustivo, né? A vida do estudante, a gente entende que é uma coisa assim que muito complexa, muito exaustiva também. Mas a gente tem que entender também que nem tudo é causa e efeito. Então, como o estudo ele é transversal, ele não prova que dormir pouco causa um aumento de peso, mas sim que existe uma associação, está relacionada uma coisa com a outra. E, além disso, o estudo foi feito só por estudantes de uma universidade e também não avaliou outros viés, tipo a alimentação, a atividade física, que, querendo ou não, poderiam interferir no resultado, né? Só que, mesmo assim, os achados eles são importantes. Eles são relevantes porque mostram que o sono ele precisa ser levado a sério na saúde pública, especialmente entre jovens e entre universitários, que a gente sabe que, querendo ou não, os universitários eles tendem a se cobrar mais e mais, a virar noite de ouvintes. Semana de prova a gente sabe que é muito exaustivo, a gente quer dar o nosso máximo e às vezes acaba prejudicando ao invés de ajudar. Então, os autores eles sugerem incluir educação sobre a higiene do sono, justamente porque a gente precisa aprender a cuidar do nosso sono dormindo bem, cuidar do nosso corpo de uma forma
dormindo bem, realmente tendo um sono de qualidade, com a quantidade suficiente. Para embasar tudo que a gente falou, estamos aqui com a professora Nicole, professora fisiologista. Então, professora, a senhora pode dizer pra gente como é que essa falta de sono, essa noite de sono perdida influencia no ganho de massa do corpo? Pronto, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação ao GH, tá? O GH é um hormônio que é secretado durante o sono. E é um hormônio que é anabólico, importante no caso, para a gente poder fazer atividade física, ganhar massa muscular e para a gente perder gordura. Então, se a gente não dorme corretamente, se a gente não dorme bem, a gente não secreta GH e a gente vai ter um impacto, aí vai ter uma diminuição na lipólise. Então, a gente já tem aí uma dificuldade justamente no emagrecimento. Outra coisa importante é que se a gente não dorme bem, a gente também não vai conseguir ter energia, a gente não vai conseguir guardar energia para poder fazer atividade física durante a manhã e a gente vai ter impacto também em outros hormônios, que são hormônios que ajudariam a gente nesse gasto energético, nessa questão do catabolismo, né? Por exemplo, como hormônios da tireoide, T3 e T4, como o hormônio que é o cortisol. Por exemplo, o cortisol, ele teria um impacto muito negativo quando a gente não dorme, ele é o hormônio do estresse. Então, normalmente, quando a gente tem um excesso de cortisol, a gente acumula muita gordura. Então, se a gente acumula gordura porque a gente não está dormindo bem, porque a gente produz mais cortisol, isso vira um ciclo vicioso e a tendência é a gente ter um aumento de peso por conta disso. Certo. E a senhora tem dicas práticas pra gente de melhorar essa higiene do sono, principalmente a gente que é universitário? Pronto, eu diria que não levar isso para cama, o celular para cama, seria um dos mais importantes que a gente pode fazer. Eu acho que a gente tem que começar das coisas mais simples e mais que de fato estão ali a nosso alcance. Evitar essa questão de pensar em substâncias químicas, como normalmente a gente tende a fazer. Os estudantes gostam muito de se apropriar, né, de substância química ou de uma forma que mais resolutiva, porque a gente pensa no resultado. Mas eu acho que a gente tem que esquecer essas questões que sejam químicas iniciais, mas pensar realmente no que a gente pode fazer dentro do nosso ambiente para melhorar. Por exemplo, reduzir luminosidade desde cedo, né? A partir das 18 horas, 18h30, tentar diminuir tudo que for, né, de luminosidade na nossa casa ou de algo que crie uma excitabilidade maior do sistema nervoso. Então, a gente pode reduzir iluminação, a gente pode reduzir algo que possa afetar a parte auditiva, sons, né? A gente pode também diminuir, por exemplo, algo que possa comprometer nossa digestão. Então, se a gente fosse alimentar, a gente tente fazer essa alimentação com algo mais leve, de digestão mais fácil. Isso também é importante. E evitar muitos líquidos durante a noite para que a gente não fique o tempo todo ali no sanitário, né? Porque isso interrompe também a questão do sono. Então, uma dieta que seja uma dieta de fácil digestão, então principalmente carboidrato e algo que seja uma quantidade menor, por volta das 18, 19 horas no máximo, tá? Ingestão de água ou de líquido menor. Luminosidade, reduzir bastante durante a noite, evitar celular, principalmente do lado da cama, tá? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu vou dar uma lida, então vou olhar algo no celular para justamente induzir o sono. É o contrário, isso não vai induzir o sono, a gente tende a ficar mais alerta, principalmente com a luminosidade e com qualquer tipo de estímulo visual que a gente tenha. E tentar relaxar, se você relaxa com o som baixinho, se você relaxa ouvindo realmente alguma música, fazendo alguma coisa que te deixe, né, mais tranquilo, buscar fazer isso de uma forma que te dê prazer, mas de uma forma natural, né, que aos poucos a tendência é que você consiga relaxar de fato. Obrigada por dizer. Então, bora resumir o que a gente aprendeu hoje, né? A gente aprendeu que dormir menos de 6 horas por noite acaba tendo um IMC mais alto. E a gente percebeu, como o nosso amigo Robert falou, que a qualidade do sono ela não está relacionada com o peso, mas sim a quantidade. Por isso, o que eu tenho para falar para vocês é que se você está passando muito tempo sem dormir, aprenda uma coisa, que dormir bem é tão importante quanto estudar bem, quanto comer bem, quanto se exercitar bem. Por isso, durmam.